Vamos ver o vídeo então, que a Isa mandou? Aqui o link pra gente. Obrigado, viu, Isa? Seguinte, tá aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Você faria diferente? Não. Então. Então não adianta nem falar. Pelo contrário, acho que você faria pior. Que? Então aí que tá. Se tivesse sido com você, teria sido tão ou pior do que foi. Imagina uma mulher chegar e mandar eu calar a boca na tua cara. Você não voava? Voava. E o engraçado é que ela provoca. Não é só uma expulsão, é uma violência contra a mulher. Porque ela quer que bata nela. Ela não quer que bata no Radamés. Ela provoca para bater nela. Você tem noção se realmente acontece? Tudo bem, ele já sabe que vai ser expulso mesmo. E ele vai pra cima da Carol, a Carol sendo uma... É isso. É triste ouvir isso, né? E aí você fica pensando que, pô, era melhor então que eles tivessem desistido, né? Naquela primeira semana que eles cogitaram a desistência. Porque a gente viu como o Esdras ficou aquele dia, os comentários que ele fez ali, a Gretchen também reafirmando que ninguém conseguiria nem segurar ele se ele ficasse com raiva e fosse pra ir agredir alguém. E naquele caso era o Radamés, né? Então continuam envolvidos nessas coisas. E ainda tem muito tempo de programa, tem muita coisa pra acontecer, né, Bárbara? Então a gente vê ela falando isso com o seu marido, já sabendo, nem é ele falando, é ela sabendo como ele reagiria, ou seja, ela conhece ele, sabe como é a personalidade dele e que ele é capaz de fazer algo desse tipo. Então é algo que tem que reforçar mais ainda a medida que a produção tem que tomar hoje para dar um puxão de orelha neles, para que não tenha a mínima possibilidade de acontecer uma agressão dentro daquela casa. É. E ainda se quando ela falou assim, uma mulher viesse mandar calar a boca, se ela ainda falasse um homem, aí você voaria, amenizaria a situação, né? Mas assim, é tudo como se fosse normal você ir pra cima de uma mulher. Enfim, é muito louco, Não, é muito gente, triste não é normal. e dá um incômodo muito grande de ouvir essas falas. Não é nada normal, não é nada normal. E como a Bárbara falou, dá um incômodo muito grande, muito grande. Bom, gente, vamos avançar. Tem mais coisa pra gente poder comentar aqui. Então tá aí o vídeo pra vocês também. Tem aí pra você ter uma noção de como a casa tá digerindo também essa situação e pra que lado cada um tá indo. É lamentável, eu fiz um comentário sobre isso nas redes sociais, que os outros homens que poderiam, né, ter um estalo ali e perceber que o que o Domini fez não foi adequado, estão validando, ou pelo menos durante a madrugada validaram ali o que o Domini fez, né? Meio que prestaram apoio a ele, como se a Carol fosse a parte mais errada da história, né? E a gente sabe, Eu acho quando que você grita... E é um ponto que a gente fala assim, é a forma como ele reagiu com a mulher, mas eu acho que a forma como o Domini reagiu, se fosse o Radamés, por exemplo, já é desproporcional. Não tinha por que reagir daquela forma, entendeu? Porque ninguém Tem deu um motivo peso, pra aquilo. tem um peso Ninguém muito deu maior por motivo. ser com uma mulher, mas mesmo se fosse com um homem, não tinha o porquê reagir daquela forma. E a pergunta é, se fosse uma situação pior, se fosse um desentendimento em que a Carol chamasse a Adriana de, sei lá, qualquer outro adjetivo pesado e ele quisesse Sim. defender a esposa, imagina se fosse uma situação com motivo. Se sem motivo ele explodiu daquele jeito, imagina se fosse uma situação com motivo. É esse o ponto que a gente está discutindo aqui. É a gravidade, a banalidade da explosão dele. Aí a Adriana depois, quando ele já foi contido pelos seguranças, levado pela equipe médica e tal, para tomar um chá de camomila, sei lá o que fizeram com ele, a Adriana vira na sala e fala bem assim, desculpa, viu, Carol, não era a minha intenção, não era a intenção dele, mas ele já está há 20 dias segurando. Eu falei, segurando? Como E assim? segurando Tem o que quê explodir? também, né? Porque assim, eu não vi nada acontecer com o Domini de tão grave assim nesse programa pra ele estar segurando. Parece até que o cara tá sendo metralhado toda semana. Não é o caso. Completamente absurdo, é bizarro.